Os irmãos Denilson Santana e Davidson Borges apresentaram na Web Rádio Estação da Luz de Natal um programa excepcional, o programa Espírita Energia do Bem-Estar. Mas antes de falarmos do programa, nós queremos lembrar que aqui na nossa página Estação da Luz Espírita não existe cobranças, pelo contrário, todo esse trabalho é gratuito, nós trabalhamos apenas para a divulgação da doutrina espírita. Não existe fim lucrativo no nosso trabalho. Nós queremos reunir aqui o maior acervo possível que atenda às suas necessidades de pesquisa, estudo e lazer. E é por isso que você vai encontrar aqui livros da codificação, livros suplementares, palestras, textos, entrevistas e etc. Mas principalmente os programas da Web Rádio Estação da Luz Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Queremos convidá-lo para mais esse programa espírita especialíssimo, Energia do Bem-Estar, Meditação, com Davidson Borges e Denilson Santana, ambos de São Paulo, na Web Rádio Estação da Luz de Natal. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui no programa Energia do Bem-Estar, falando aqui diretamente da Web Rádio Estação da Luz, para Brasil, França, Estados Unidos, Portugal, Alemanha e todo o Brasil. Estamos contentes aqui de estar novamente com vocês, sempre trazendo um tema dentro da doutrina ou correlacionado, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento e ampliar o nosso entendimento dos nossos processos kármicos, do uso do nosso livre-arbítrio para o nosso equilíbrio mental, espiritual e emocional e também do corpo físico. E hoje estamos trazendo aqui um assunto, meditação. E também tentando relacionar como ela pode nos ajudar na vivência da doutrina espírita, da nossa espiritualidade, da nossa religião, para quem não é espírita, como ela pode nos ajudar em todos os sentidos. E hoje nós temos um convidado, já esteve aqui conosco, Denilson Alves Santana, que vai aqui nos ajudar com esse tema, ele que vivencia isso na prática, vai nos ajudar com esse tema. O Denilson ele é formado em Letras pela Fundação Santo André, em espanhol pela USP, pós-graduado em Yoga pela FMU, pós-graduado em Psicoterapia Reencarnacionista pela ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, pós-graduado em Constelação Familiar Sistêmica pela Universidade de São Caetano do Sul, e também é psicoterapeuta, especialista em constelação familiar sistêmica.
só para nós relembrarmos e apresentarmos. Bom dia, Denilson. Tudo bem? Bom dia, Davidson. Bom dia a todos. Tudo bem? Prazer estar aqui conosco novamente, com um tema diferente hoje, né? Mas que grande tem a ver prazer. com a sua prática e seus estudos de longas datas, né? Prazer meu. Fico muito feliz de estar aqui presente. Sempre muito bom. Sempre muito boa essa conversa. E hoje nós estamos com um tema que vamos tentar relacionar com a nossa doutrina espírita também, né? Muitas vezes as pessoas não fazem relação com outros conhecimentos universais que existem no planeta, né? E às vezes não conseguem relacionar isso, qual o benefício que pode nos trazer. Nós temos até algumas perguntas relacionadas a isso, vamos colocar ao longo do programa, né? E queríamos já parabenizar as pessoas que estão aqui conosco, né? Agradecer. Nós temos aqui a Lúcia Nicolini, né? Está nos dando bom dia, pessoal. Ela volta e meia está nos acompanhando aqui, agradecendo a presença. Sandra Souza nos dando bom dia também, e a Marli Aparecida Pise também nos dando bom dia. E fiquem abertos para perguntas, quem quiser fazer perguntas, né, ao longo do programa. Na medida do possível, ninguém aqui sabe tudo, mas estamos aqui estudando, aprendendo e tentando levar aquilo que a gente já conhece aos outros, né? Então vamos começar, Denilson. Eu queria pedir assim para o pessoal que às vezes não tem conhecimento, né, sabe, já ouviu falar de yoga, prática, mas de onde que veio essa prática da yoga? De onde veio isso? A gente sabe que é da Índia, né? Mas muitas vezes as pessoas não sabem de onde surgiu isso, né, historicamente. Pode nos falar um pouquinho sobre isso, para a gente introduzir o tema? É isso mesmo, Davidson. Já está no inconsciente coletivo, né? Falar de meditação, pensar em monge, Índia, gurus, às vezes coisas meio exóticas e tal. Mas é isso aí. A meditação vai surgir historicamente, no princípio de tudo, ali com esse povo que habitava a região do Vale do Rio Indo. Vai dar origem posteriormente ao que a gente chama de Índia hoje, que naquele tempo não era só o país Índia, né? Que essa composição geográfica de hoje é uma composição política moderna, né? Então, quando a gente fala de todo aquele povo do Vale do Rio Indo, é uma região muito maior do que simplesmente o país Índia hoje, né? Como está no mapa geográfico político do planeta. O que chama a atenção é o tempo dessa história. Eu vou falar umas datas aqui, olha só. Existe um sinetinho de barro cozido, pré-cozido, assim, tipo um tijolinho, e já tem um carinha ali, uma esculturazinha, fazendo aquela posição clássica de meditação, com as perninhas cruzadas, a palma da mão uma sobre a outra. Esse sinetinho de barro, ele data de mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. É antes da criação da língua escrita. Não existe alfabeto, não existe língua escrita ainda. E já tinha essa escultura. Então, assim, da onde vem a meditação? Vem ali daquele povo do Vale do Rio Indo. Desde quando? Se tem um sinetezinho... Oi? Um povo bem novinho, 5.000 anos. É tudo, nossa, muito antigo, porque assim, se esse sinetezinho de barro tá, datado de torno de mais ou menos 5 meses antes de Cristo, quer dizer, a gente está falando de um negócio de 7.000 anos atrás. Quer dizer que essa meditação era praticada antes disso, né? Aí por quem? Que religião que é essa? A gente coloca como no hinduísmo, que é a religião mais antiga do mundo ainda viva, né? Tem religiões mais antigas que não existem mais. Das religiões vivas, então é por aí mesmo a história, né? O pontapé inicial vem por aí, né? E o que o pessoal, pode ser que muita gente não saiba, né? Mas a região mais antiga do mundo e é reencarnacionista também, né? Ela é reencarnacionista. Sim, porque daí vai surgir de fato o que a gente consiste como um hinduísmo. O principal livro do hinduísmo provavelmente seja o Bhagavad Gita, que é a história de Krishna conversando com seu discípulo Arjuna. Esse livro foi escrito depois, mas Krishna surge no mundo, nasce 3.000 antes de Cristo. Krishna, na Índia. Assim como Jesus é o nome central do cristianismo, Krishna é o nome central do hinduísmo.
E nesse livro, Krishna já está dando instruções de meditação, mas não como quem está iniciando, mas como quem está corrigindo uma prática. Como, assim, parece que ele está falando de algo que já é conhecido há muito tempo, né? Então, sim, e eles são reencarnacionistas todos. O budismo que vem depois e vai usar a meditação como o centro da sua ferramenta para a evolução espiritual, né, e tudo mais. São, como você falou, são ferramentas que eles usam, né? Desde Às vezes as sempre. pessoas perguntam, o que adianta ficar lá, né? Meditando, né? Tá produzindo o quê, né? Mas Isso. tem um outro lado também, né? É que a nossa versão é um pouco distorcida do que a gente vê. Porque nos venderam a princípio que esse cara fica lá meditando, não faz nada, e que tem superpoderes mentais e tal. É um pouco do imaginário que criaram no Ocidente. Na verdade, a meditação é apenas uma ferramenta, um instrumento para a evolução intelectual mesmo, erudição, discernimento e evolução espiritual. Para eles é a ferramenta base, não é que é a única coisa a se fazer. A gente que desenvolveu uma ideia um pouco distorcida do que é. Assim como a oração e a prece são instrumentos da nossa fé, da nossa evolução, lá eles têm também e sobretudo a meditação. Assim como nós dentro da espiritualidade, nós temos a mediunidade, no exercício da mediunidade. Seria uma ferramenta também para que a gente possa ajudar as pessoas e ajudar a si mesmo, né? A evoluir, crescer, a resgatar débitos do passado, exercitando o amor, a caridade através da mediunidade, né? Então, como você falou, colocou bem, né? Uma palavra que eu achei legal, ferramenta, né? Uma ferramenta de evolução, né? E, então vamos um pouquinho mais a fundo, já que a gente deu essa geral, né, pessoal, entender de onde veio isso daí, né? É tão novo isso daí, né? mais de 5.000 anos, né? A gente não tem nem ideia do que a gente estava fazendo nessa época, né? Pois é. Vamos tentar definir um pouquinho, então, quais seriam os benefícios da saúde física e mental que ela pode trazer, né? E aí eu vou colocar umas perguntas também que vieram aqui, né? Dentro dessa pergunta nossa, surgiram outras correlatas que eu já vou colocar aqui, né? Então, dentro dessa parte da saúde física e mental, os benefícios que ela pode trazer, surgiu uma pergunta, que é de Piola Alegrete, Rio Grande do Sul, que é a seguinte: quais os benefícios essenciais da meditação? Isso que eu já estou colocando junto, porque tem a ver com essa que nós estamos colocando aqui, né? Então, essa de Piola Alegrete, Rio Grande do Sul. E tem outra que surgiu aqui, também está relacionada a isso. A meditação pode curar definitivamente as doenças do corpo e da alma? Lindalva Moura, Barão do Rio Branco, Campos do Goitacazes, deve ser Rio de Janeiro. Então são duas perguntas relacionadas a isso. A parte física e mental, né, da nossa alma, o que ela pode trazer de benefício? Sim. Eu vou começar respondendo, pegando um finalzinho ali da nossa fala sobre o histórico da meditação, uma parte importante também curiosa. A meditação vai se tornar popular no Ocidente a partir dos anos 60, por causa dos jovens norte-americanos que se recusaram a ir para a guerra do Vietnã. Olha como que as coisas se encadeiam. A gente está falando da Índia, de Krishna, de Buda, 5.000 anos. Quando os Estados Unidos iniciam a guerra contra o Vietnã, que é um país asiático, budista, alguns jovens da classe média norte-americana se rebelam contra essa guerra. Tipo, mas essa não é uma guerra justa. Por que o meu país vai matar o cara lá do outro lado do mundo? Não é? E aí esses jovens começaram a não acreditar mais olha só, nos pais, nos professores, nos padres, nos pastores, na televisão, começaram a questionar aquela sociedade. Época dos hippies também, né, que a gente fala. Então, aí eles vão se tornar os hippies. Esses são os hippies. Eles serão chamados de hippies. Não tem uma tradução para isso. Porque como eles são filhos de classe média, eles conseguem sair das casas dos pais e ir para algum outro lugar mais simples. Porque eles não estão procurando emprego e comida, necessariamente. Eles estão se rebelando contra uma sociedade que agora eles começam a questionar. E olha como a coisa vira. Se eles estão começando a questionar tudo, o padre, o policial, o pastor, a escola e tudo mais, a televisão, eles vão se voltar justamente para o Oriente e vão eles buscar o budismo e a yoga e tudo mais, e começam a praticar meditação.
Então, quem é que vai super popularizar a meditação no Ocidente? Os hippies. E aí vem Beatles, ele também, né, os Beatles também vão seguir um guru na Índia, ficou famoso, Maharishi, meditação transcendental. Aí explode a popularidade. E explode a propaganda sobre os benefícios da meditação, que são reais, mas claro, o marketing, todo mundo está no mundo capitalista, todo mundo quer capitalizar em cima. E aí surgem cursos de meditação, livros, etc., coisas muito boas, mas claro, há uma hipervalorização. E às vezes é vendida como uma prática mágica miraculosa, não é? Então, assim, existem benefícios reais e hoje isso possui comprovação científica. Como a ciência evoluiu, pegaram meditadores iniciantes, medianos e avançados, pega-se monges indianos de budismo, pega-se monges tibetanos, que tem décadas. Imagina, você pegar um homem de 70 anos, que entrou no budismo aos 3 anos, ele tem milhares de horas de prática de meditação. Aí põe esse cara lá, faz um mapeamento cerebral enquanto ele medita, né? Você tem hoje toda uma capacidade de computação que pode medir os movimentos neuronais, as sinapses no cérebro humano. Isso não existia nos anos 60 e 70. Não tinha esse alcance. Agora se tem. E dentre as muitas descobertas e os estudos que não pararam e vão continuar existindo, a meditação altera, sim, as relações neuronais dentro do cérebro da pessoa. Então, a pessoa no estado normal está aqui. Aí o neurônio, ele tem um neurotransmissor que envia a outro neurônio. Quando ele vai meditando e conforme ele vai aprofundando a prática da meditação, esses neurônios vão tendo um comportamento diferente. De uma maneira muito simples, assim, para a gente não entrar, né, nesse aspecto, que às vezes é um pouco cansativo, eu acho que a principal descoberta e mais popular para a gente a gente tem um modo neural padrão. O nosso neurônio, nosso cérebro, tem uma maneira de se manifestar que é padrão. A gente tem tanto compromisso que a gente sempre está com uma adrenalina um pouco alta. Tipo, nossa, tem horário aqui, quando acabar esse programa, vou fazer aquilo ali, vou dirigir, farol vermelho, farol verde, vou pegar, vou trabalhar. Isso gerou na gente uma produção um pouco exacerbada de adrenalina. A adrenalina é importante e quando a gente era um homem muito antigo, homem primata, a adrenalina serve para quê? Para eu fugir do perigo ou para eu atacar. Se eu fujo, mas se eu não tenho saída, eu ataco. Né? Isso é adrenalina. Se eu estou acuado, eu ataco. E hoje nós temos uma produção natural de adrenalina muito alta. Não era assim. A gente tinha picos de adrenalina para o estresse da vida moderna, né? Sim. Mas na vida primitiva, se eu tenho um pico de adrenalina porque eu vou abater uma caça ou porque eu estou fugindo de um predador, eu corro e pronto. A adrenalina foi embora. Eu consegui me esvaziar dela. Hoje não. A gente tem vários picos de adrenalina por vários compromissos, reuniões, trabalho, dinheiro, não, mas eu não estou fazendo atividade física para aliviar essa adrenalina. Você precisa fazer atividade física também. Bom, qual é o principal benefício da meditação em si? Ela diminui muito esse nível de adrenalina e quando diminui esse nível de adrenalina, o corpo relaxa, produz também tem um outro comportamento dos neurônios. Um neurotransmissor importantíssimo se chama endorfinas, né? Nós temos as endorfinas, que são aqueles neurotransmissores que transmitem alegria. Então a gente tem serotonina, endorfina, noradrenalina e assim por diante. Esses neurotransmissores, quando a gente medita, depois de um certo tempo, com uma certa profundidade, os neurônios os produzem. E o que eles nos dão? Primeiro, felicidade. Né? A dopamina, por exemplo, uma pessoa viciada em cigarro, ela está viciada em dopamina, porque aciona determinados neurônios que liberam essa endorfina do prazer. Então, a meditação libera esse prazer. Tem uma serotonina, que dá uma alegria. Hoje, quantas pessoas estão tomando sertralina, que é uma produção artificial de serotonina? A meditação pode, respiração, produzir essa serotonina. Da serotonina vem a endorfina, que é aquela calma, aquele apaziguamento. Então, no primeiro momento,
Que benefício traz? De primeira mão, baixa da adrenalina e aumento dessas endorfinas, sobretudo sertralina, noradrenalina, enfim, aí tem os nomes, né? Mas é isso, sensações assim de bem-estar, de maior tranquilidade. Se a gente for seguindo neste raciocínio, Davidson, a gente vai chegar na conclusão de, nossa, então pode ser bom para uma pessoa que tem hiperatividade? Sim. Então, para a pessoa que tem déficit de atenção? Sim. Vai melhorando o foco. Como a acalmou? Acalmou o coração. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho um batimento cardíaco muito acelerado? Sim, vai equilibrar. Então, mas não é uma mágica, não adianta meditar 15 minutos hoje. Assim, estou dizendo que se descobriu que aqueles monges que meditam por longos tempos, alguns chegaram à idade de 100 anos de idade, sem precisar de nenhum tipo de remédio lúcido moderno. E bem, né? Lúcido Sim. e bem. Lúcido e bem e sem remédios para pressão arterial, sabe? Né? Então, é isso, é uma prática constante para a vida, tem benefícios reais para o corpo, para a mente. Sim. Então, só voltando às perguntas, então tem o benefício físico, né? Que quando você acalma tudo, a gente sabe que quando a gente está mais calmo, essas produções químicas do nosso corpo, elas vão nos beneficiar. Quando está tudo acelerado, tudo descontrolado, aí vem as doenças, os desequilíbrios, né? Então ela nos ajuda, só que nem você falou, não é uma mágica, mas ela ajuda o corpo a se equilibrar. E o corpo faz o trabalho dele de cura, vamos dizer assim, né? O corpo foi criado para curar. Você corta o braço, ele cicatriza, né? Então o corpo foi feito para criar, né? O Criador sabia das coisas, né? Como fazer as coisas. Então, acho que nós respondemos uma pergunta, quais os benefícios essenciais da meditação, né, do Vinícius Alcântara, lá, Piola, Alegrete, Rio Grande do Sul. Né? E essa outra, que a meditação pode curar definitivamente as doenças do corpo e da alma, da Alva Moura, eu acho que você tocou no assunto, né? Realmente não existe mágica, né? Mas ela pode ajudar sim, então, pelo que a gente estava conversando, a equilibrar o corpo e promover que o corpo se cure, né? Aí precisa ver se o corpo está bem, se está bem alimentado, se tem outros problemas, né? Como é que está o resto do corpo da pessoa para poder reagir, né? Se está com a imunidade baixa ou não, acho que depende de outras coisas também, né? Mas muito boa pergunta do Vinícius, da Lindalva, excelentes perguntas, sobretudo essa da cura definitiva, porque a Lindalva toca num ponto, que é o como também não foi vendido não, como aqui no Ocidente algumas pessoas criaram coisas sobre a meditação. Porque assim, como ela é uma ferramenta, como ela é um instrumento, e eu fiquei pensando nessa pergunta, você fez a pergunta agora, eu fiquei pensando, me parece que a cura definitiva do corpo e da alma, da mente, é a redenção em Cristo, ou o nirvana para os budistas, ou o samadhi. Me parece que a cura definitiva é um completo resgate dos nossos débitos kármicos. É a comunhão com o amor pleno. Mesmo. Isso, é quando a gente chega na plenitude desta encarnação até onde ela pode chegar. Né? Então, assim, a meditação é uma ferramenta. Ela, por si só, não. A cura completa da alma é quando a gente alcançou a plenitude do amor, da vida crística, né? Ou budista, independente da religião. Quando a gente alcançou o patamar, né? A meditação é uma ferramenta para a gente chegar lá. Né? A própria espiritualidade fala isso, né? Um dia não teremos mais doença, ou teremos a cura de todas elas. Ou como o próprio Cristo falava, tudo está dentro da gente, né? A nossa cura também está dentro da gente. Mas é como a espiritualidade fala, o dia que nós estivermos evangelizados, vamos dizer assim, no amor e na prática do amor, aí nós não teremos doenças, nós vamos viver uma prática sem desequilíbrio, sem emoções, fortes emoções, né? E aí vamos conseguir ter uma saúde plena durante toda a vida, física e mental, né? Então, como você falou, é uma ferramenta, mas não é como cadê aqui? A Lindalva, né? Lindalva. Cura definitiva. Não existe, mesmo porque nós temos os nossos processos kármicos de outras vidas, né? A gente não sabe o que traz de outras vidas se a gente conseguiu resgatar pela prática do nosso livre-arbítrio no amor ou não. Né? Então, às vezes a gente vai ser empurrado. E fora isso tem outras questões, né? Parte física, mental, tipo de alimentação. Isso. Nós vivemos em grandes centros urbanos, poluição, tudo isso interfere na nossa saúde, né? É difícil controlar tudo, falar que nem você falou, é uma ferramenta. A meditação é a solução para tudo, a cura para tudo, né? Mesmo porque nem Jesus curou a todo mundo, porque a pessoa às vezes não merecia, né? Sim.
Temos que levar em conta isso também, né? Muito bom, mas aqui você falando e relacionando com a Lindalva, vocês me lembraram também uma fala de um espírita que já foi para a pátria espiritual, Adão Nonato. Ele tinha um programa na Rádio Boa Nova, que é aqui da cidade de Guarulhos, em São Paulo. E o Adão Nonato, certa vez, falou uma coisa interessante, eu achei curioso, não sei de onde ele tirou isso, mas você me lembrou agora, Davidson, e a pergunta da Lindalva também. Ele falou assim, olha, se Cristo não tivesse sido assassinado, se ele quisesse, ele estaria vivo até hoje. Porque o seu corpo era perfeito, as suas células eram plenas. Então ele poderia ter esse poder de nunca mais envelhecer, se ele quisesse. E eu falei, caramba, né? Ele, não sei onde ele leu isso, mas ele trouxe assim, uma das coisas que chamava a atenção de Jesus era a pele e os dentes. Porque ele tinha um frescor de pele, um frescor de dentes, e as suas túnicas andando pelo deserto, branca demais, num período que não tinha alvejante, né? Para deixá-las brancas. Eu falei, tudo isso era um poder mental, né? Enfim, uma curiosidade que vocês me fizeram lembrar, né? Quer dizer, são vários fatores, né? Até mesmo hoje, nós sabemos pessoas longevas, você mesmo falou dos monges, né? Que chegam a 100 anos perfeitos, sem nenhum remédio, como você mesmo colocou, né? Por equilibrar, não é a meditação em si, mas a ferramenta que ele usa para se equilibrar, né? Porque esse povo todo... desculpe, só... Porque todas essas pessoas que têm essa vida longeva e saudável têm alguns componentes, como você citou ali, ó. A gente está falando de monges, sobretudo no Tibete. Eles não tomam uma água com cloro, geralmente ela vem direto da fonte. Ali o ar não está poluído, não está poluído, e todos eles praticam uma arte marcial. A arte marcial para brigar com o outro? Não, é para botar o corpo físico em movimento. Descanso, movimento, alimentação saudável, lá para eles é vegetariana, vegana, né? Todo esse componente. As artes marciais têm um histórico, eu andei vendo alguns documentários, que eles tiveram muitas invasões, então bem lá atrás, eles eram obrigados a se defender também, né? Isso. Então, tem um histórico em cima disso também, né? Eu queria dar bom dia também a Edilene, que entrou aqui já há algum tempinho, Edilene Silva, está nos dando bom dia também de Salvador, Bahia, né? Nossa querida Bahia aí também. E fiquem à vontade, pessoal, que se tiver alguma dúvida, que você fazer alguma pergunta, né? A gente vai seguindo com o tema, mas se tiver algumas perguntas aí, o pessoal pode colocar aqui no chat que a gente vai tentar responder da medida possível, né? E continuando no assunto, a gente está falando de equilíbrio físico, mental, de cura, né? A meditação pode nos ajudar no caminho da evolução, né? E surgiu uma pergunta correlata a essa também, que é a seguinte: podemos meditar a qualquer horário, em qualquer lugar? Hilda Farias, Ponte Negra, Natal. Então, duas coisas aí, né? Primeiro, vamos lá. Nosso caminho de evolução pode nos ajudar a meditação? Depois a gente relembra a questão da Hilda. Olha, pode e deve, e foi ensinada, inclusive no cristianismo. Porque a meditação, as religiões do Oriente não têm nenhum monopólio sobre a meditação. Não é exclusiva deles, né? Então, assim, eu vou ler um trecho aqui do livro no Evangelho segundo o Espiritismo, onde já nos orienta sobre a meditação. Aqui, o Espírito da Verdade está dizendo, eu estou lendo o capítulo 6, o item 5, chama Advento do Espírito da Verdade, né? Então, esse Espírito de Verdade diz em algum momento, para nós espíritas, crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Aqui a meditação, ela é nos recomendada a nós espíritas, mas como as nossas almas, a maioria de nós espíritas, nas encarnações anteriores, nós que nos identificamos com a doutrina espírita, caminhamos muito mais ali pela Europa, na Idade Média, do que pelo Oriente. Algumas almas encarnadas, né, muitas almas, aliás, no Ocidente, hoje, tiveram vastas encarnações repetidas vezes no mundo asiático e oriental. Então, quando a gente lê o Espírito de Verdade dizendo, crede, amai, meditai as coisas que são reveladas, parece que a gente, eu sei que, não sei quantas pessoas estão ouvindo, mas vai ter gente que vai ouvindo, nossa, eu nunca vi isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Pois é, tá ali, né? A gente nem reconhece.
Por que não reconhece? Porque não conhece. Não é? A gente não reconhece o que não conhece. Ninguém pode me ver lá longe e falar, é o Denilson, a não ser que a pessoa já tenha me visto antes. Não é assim? A gente só reconhece o que já conheceu antes. Parece que agora estamos nos despertando para algumas coisas. Então aqui o Espírito da Verdade está nos dizendo, meditar essas coisas. O que é meditar aqui? É essa postura de quietude, de equilíbrio para discernir. Porque o que mais nos falta no caminho evolutivo é o discernimento. Misturamos verdades e mentiras, misturamos utopias, desejos por vezes infantis, desejos do nosso ego, com a verdade resplandecente. Então, a meditação ela é um instrumento espetacular para desenvolver o discernimento espiritual. Jesus também nos estimula a meditação, sem usar essa palavra, mas ele disse claramente para nós assim: observai as aves dos céus e os lírios que nascem nos campos. A cada dia basta a aflição desse dia. É uma pausa, né? Então assim, fazei pausas. Aliás, a primeira parte ele diz só, fazei pausas. Né? Não se angustiei por demais com as coisas do dia. Fazei pausas para observar as aves dos céus e os lírios dos campos. A gente pode aprofundar e perceber que essas aves dos céus, mais do que ficar contemplando a natureza, é também um primeiro nível, mas essas aves são os pensamentos. O céu é a nossa consciência. Fazei pausas para observar as aves do céu, os pensamentos que cruzam o céu da nossa mente. E os lírios que nascem nos campos. Os lírios são os nossos sentimentos que nascem no campo do coração. Façamos pausas para observar que pensamentos e que sentimentos estamos cultivando em nós. Né? Então, assim, Jesus, nesta fala, aponta para a meditação também. Né? Todo buscador religioso deve ser amante também do silêncio e de pausas para essa evolução. Né? Inclusive, os grandes cristãos sempre tiveram momentos que se retiram por um dia, por 40 dias, por 30 dias, em jejum muitas vezes, né? Para ficar sozinho. Né? É uma meditação. Né? Jesus, muitas vezes, né, se retirava para ficar ali em oração, né? Eles falam em oração, né? Mas não deixa de ser uma forma de meditar também a oração. Né? Inclusive, eu vou emendar com a pergunta antes da outra, que a gente acabou de fazer, com a pergunta da Edilene Silva, que colocou aqui, está bem do que você está falando. Na meditação, o objetivo é a busca de calar todo o fluxo de pensamento? É só isso? É mais alguma coisa? Não, é muita coisa. Pode meditar para muitas coisas. É muita coisa. A gente poderia abrir um leque aqui. Hoje, eu diria que a meditação mais popular, vou falar o nome porque colocaram o nome em inglês, que é mindfulness, né? Chamada também de atenção plena, né? Isso sim foi bem apropriado pelo capitalismo, tem cursos bastante bons, nenhuma crítica ao fato de o capitalismo apropriar e divulgar isso gerando rendimentos, isso é legal. Mas o mindfulness é apenas uma parte da meditação completa. Então, a meditação ela tem vários estágios e ela pode ser utilizada para muita coisa. Eu quero emendar essa pergunta com a fala do Davidson também sobre Jesus, já que a gente está falando sobre instrumento de evolução e controle da mente e diminuir os pensamentos. Assim, a meditação é para a gente observar os pensamentos, no primeiro lugar. Né? Porque quando a gente para e aquieta o corpo e começamos a respirar, a gente vai perceber que a gente não para de pensar. Então, no primeiro momento, é só perceber que tem uma produção do pensamento e existe uma consciência. A gente não é o corpo, a gente não é o pensamento, a gente é a consciência por trás. Então, no primeiro momento, é perceber o padrão de pensamento. Porque nós temos aquilo que eu falei, a gente tem uma rede neural de modo padrão, que é o comportamento dos neurônios na nossa mente. E quando a gente medita, a gente consegue identificar qual é esse padrão, por exemplo. Então, a meditação é primeiro para observar, e aí os pensamentos vão se acalmar. Eu vou dar uma boa metáfora. Imagina, um negócio que existe há mais de 5.000 anos tem muitas metáforas. Uma delas é um lago com vento se movendo.
Aí as águas do lago se movimentam, e se ela vai refletir o céu, a lua, ela vai refletir toda distorcida. Não tem vento. Esse lago fica espelhado. Ele reflete perfeitamente o céu e a lua. Se a nossa mente estiver serena, nós vamos refletir plenamente a intuição do mentor. A gente acessa o nosso propósito existencial. Então não é no sentido de mente vazia, sem pensamento. É diminuir o falatório mental para perceber na intuição qual é o caminho a ser percorrido. E Jesus nos mostra isso porque antes de ir para a vida pública, ele é batizado por João Batista no deserto, às margens do Rio Jordão. Qual é a primeira coisa que Jesus faz? Ele próprio vai para o deserto e fica 40 dias e 40 noites. Nessa metáfora e simbologia bíblica, ele confronta o próprio Satanás. E tem 3 tentações. O que nós cristãos aprendemos disso? É no deserto da nossa mente que nós vamos poder, no nosso silêncio interno, confrontar os nossos demônios camuflados. O psicólogo Carl Gustav Jung, ele disse que todos nós temos um lado luz e um lado sombra. O lado sombra nós desconhecemos. Se nós não conhecemos o nosso lado sombra, ele nos domina. Por que eu sou assim? Por que eu me irrito? Por que eu me chateei? Por que eu me magoei? Por que eu explodi? Por que eu nunca digo não e aceito? A gente tem reações muito profundas, de novo, na mente, neuronais, assim, muito profundas, que a gente não sabe de onde vem, e repete padrões de comportamento que depois a gente se chateia com a gente. Da onde vem isso? Precisamos meditar e conhecer o desconhecido em nós. É essa verdade que nos liberta, inclusive, né? Quando Jesus fala, olha, conhecereis a verdade vos libertará, a verdade da qual Jesus fala não é essa da propaganda, não é isso que fizeram dela recentemente, inclusive, né? Não é nada disso. A verdade que nos liberta é essa, profundamente psicológica. Quando conhecemos a nossa verdade interna, os nossos demônios camuflados, o nosso aspecto sombra que nos domina e faz com que tenhamos padrões de comportamento que não gostamos. Quando a gente lança luzes sobre isso, e a gente, essa é a origem do meu medo, do meu preconceito, da minha inveja, a gente então lançou luzes sobre as raízes, né? Então, Jesus no deserto, aquilo foi uma meditação, sem dúvida, né? Confrontar os demônios camuflados. Nós temos essas coisas, a irmã Dufo fala muito isso, que a gente tem que aprender a conviver e a conhecer nossas sombras, né? Sim. Nosso lado sombrio. Senão a gente vai ficar descontente, desanimado, acredita que não pode, que é muito atrasado, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, né? Vai, vamos dizer, se impor, né? Uma condição de se automagoar, vamos dizer assim. Vai entrar em depressão, né? Porque vai descobrir nesse momento que o ser dela tem coisas muito ruins. E às vezes as pessoas identificam isso, se fecham nisso, aí eu não presto mesmo. Eu já ouvi pessoas falando assim, eu não presto mesmo, então é isso. Né? E fica nisso, não evolui, para no tempo, né? E espero que tenha, como você falou, não dá para parar de pensar, né? Que o pessoal brinca, né? Não pense no elefante branco. Bom, todo mundo já pensou, não existe, né? Mas todo mundo já pensou no elefante branco. Não tem como parar o cérebro, né? Então o que a Edilene falou é do busca de calar todo o fluxo pensativo. Calar não, mas acho que seria talvez uma palavra melhor, direcionar, né? Queria direcionar na meditação os pensamentos, né? E antes de ir para o Pedro, Marli colocou outra aqui, complementando, quando nossos pensamentos estão muito desordenados, mente cansada, né? Sociedade moderna hoje estamos sempre assim, né? O melhor a fazer é procurar um lugar, buscar uma postura meditativa, ficar em silêncio nos ajuda a reequilibrar nossas emoções. Acho que você estava falando, né, Denis? Lembrou que todos os grandes homens da humanidade, os grandes santos, eles tinham um momento dele de solidão. Se retiravam, em Jesus, 40 dias, 40 noites, né? Todos eles se retiravam em algum momento para ficar sós, para meditar, para orar, o nome que nós desejamos dar, né? Então acho que é meio que por aí, né? Parar, que você falou, né? Agora há pouco, parar um pouco na vida, né? Parar de vez em quando, né? Sim, deixa eu aproveitar isso que eu abri aqui, o Fonte Viva do Emmanuel, e ele está falando uma passagem de Jesus. O Emmanuel está dizendo que Jesus
Eu vou ler um pequeno trecho aqui do item 147, chamado Refugia-te em paz, que está aqui no... Porque Jesus, quando estava fazendo os milagres e multiplicando os alimentos, ele estava entre milhares de pessoas. Quando ele estava ensinando, esses milhares de pessoas viravam centenas. Quando ele estava falando sobre as renúncias necessárias para a evolução espiritual, ficaram 12, né, que são os discípulos. Porque as pessoas vinham embora. E a gente vê que o cristianismo é meio isso hoje. Os templos que oferecem milagres, bênçãos e curas financeiras, espirituais, lotam. Porque as pessoas querem a cura, a bênção. Na época de Jesus não era diferente. Quantas milhares de pessoas ele alimentou, multiplicou pães e peixes e curou. Mas na hora que ele estava falando sobre o caminho espiritual, tinha 12. E ele pegava esses 12 e saía da cidade e ia ali para o horto, para o Getsemane, no Monte Tabor. Ele ia para um local afastado ensinar esses 12. E mesmo entre os 12 não era a mesma coisa. Ele subia a montanha apenas com 3, João, Pedro e Tiago, que vai fundar a Casa do Caminho. Então são os diversos níveis de comunhão com o Cristo. E aquilo, por que afastado? Por que o silêncio deles, né? E aí, Jesus está explicando, Jesus diz aqui, foi Marcos que anotou, que diz assim, ó, havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Próprio Marcos falando assim, ó, era tanta gente trabalhando, indo para lá e para cá, e aí Jesus pegava os 12 e se afastava do tumulto, né? E para isso, para esse recolhimento. Um pouco mais a fundo nos ensinamentos. Acho que eu respondo o que a Marli está perguntando aí. Sim. Que ele perguntou, respondeu, a Marli perguntou aí. Ficar em silêncio é necessário, a gente tem que dar essa parada na nossa vida, até para a nossa própria reflexão, meditação, oração, que seja. Para nós aprendemos a nos conhecer, né? Homem, conhece a ti mesmo, e crescer, né? Sim. Crescer. Edilene está colocando aqui, vivemos num mundo em que muitas coisas concorrem para a distração da mente, daí a importância do vigiar e orar. Ele está lembrando de vigiar e orar do mestre, né? Do concentrar-se no que importa verdadeiramente. A meditação também, como era a nossa proposta aqui nessa última pergunta que eu te fiz, a nossa pergunta, não dos outros, né? Como ela pode nos ajudar espiritualmente a evoluir, né? Então acho que a Edilene comentou bem aí, né? Concentrar-se no que importa verdadeiramente, aprender a se conhecer melhor. Eu acho que nesses termos, acho que ela pode nos ajudar sim a crescer, a evoluir, porque é uma prática de todos os grandes homens, os grandes santos, né, da humanidade. A meditação para se conhecer melhor, para calar os pensamentos um pouco, direcionar, né, ficar um pouco mais tranquilo, para até, como você falou, nos aproximarmos dos nossos mentores e ouvir eles, né, porque muita gente não ouve, né, na correria do dia a dia, né, a gente não ouve muitas vezes isso, né. E tem uma pergunta que a gente fez lá no comecinho, que era da Hilda. Podemos meditar a qualquer horário, em qualquer lugar? Hilda Farias, Ponta Negra, Natal. Repetindo a pergunta dela aqui. Né? Sim. Podemos, a qualquer momento. Estamos dirigindo, podemos fazer meditação? É muito legal essa pergunta. Eu achei ela bem, bem legal. Porque, assim, teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Qualquer um pode meditar, e qualquer um pode meditar em qualquer lugar e em qualquer momento. Jesus meditou no deserto, sem água, sem alimento. Mas ele pode, né? Acho que pra gente já não é muito indicado, né? Aí alguém poderia perguntar assim, é legal meditar debaixo de uma árvore. Sim, tomara que não seja uma jaqueira, que você não tenha escolhido uma jaqueira para meditar debaixo dela. Então, assim, salvo esses cuidados, né? Sim, né? Agora, como você falou, dirigindo, é o que a gente chama de mindfulness, dirigir com atenção total. Porque geralmente pode ser considerado meditar. Eu vi um budista, um jornalista, chamado Heródoto Barbeiro. Ele falou que ele meditava dirigindo. Aquilo me chamou a atenção. Daí ele falou que a prática dele meditando, dirigindo é assim. Ele, quando está dirigindo, ele não fica pensando, agora eu vou chegar lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele falou que nem rádio ele coloca. Ele está meditando atenção plena no trânsito, por exemplo. Né? Ok, é um conceito. Né? Fazer uma comida, atenção total naquilo, né? Naquele alimento que está sendo feito. Sabe, uma relação de foco e plenitude com aquilo que se está fazendo? Tem um monge vietnamita, eu não vou saber dizer a pronúncia dele, é Thich Nhat, alguma coisa, deve estar errado tudo isso que eu estou falando, e ele promoveu uma classe de meditação sensacional a partir dos anos 60, porque ele reconheceu, como foi dito aí, que o mundo está muito barulhento, muito veloz e tudo é distrator. Então ele
criou uma meditação Acelerado, né? caminhando. Caminhando. Então, como que ele medita? As pessoas vão para a meditação com ele faz uma palestra, e aí ele vai na frente caminhando em silêncio. E todo mundo vai caminhando em total silêncio. Daí, de vez em quando, ele fala, apenas respire, sinta o corpo, sinta um pé após o outro, massageie a querida Mãe Terra com seus pés. Isso é uma meditação caminhando, onde a gente traz o fluxo para dentro, concentração, plenitude, atenção no que eu estou fazendo agora, seja o que for. Então, né? Então teoricamente, para a Hilda, né? Sim, aí a gente usa o discernimento. Né? Ok, acho que respondemos a pergunta da Hilda também, lá de Ponta Negra, Natal. Né? E será que a gente pode fazer uma correlação? A gente teve falando que a gente já fez um pouco dessa correlação, mas uma correlação entre meditação e o espiritismo? Sim. Nesse mesmo capítulo aqui que eu acabei de ler, do livro Fonte Viva, eu vou ler uma fala do Emmanuel. Ele diz assim, ó, ele diz assim, ó, meu amigo, se adotaste definitivamente o aprendizado com o Divino Mestre, então, se a gente optou por seguir os ensinos crísticos de Jesus e estamos na doutrina espírita buscando evolução, Emmanuel nos diz isso aqui. Retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. É a meditação. Ele só não falou a palavra meditação, mas ele vai falar na sequência. No parágrafo seguinte ele diz, eu repito isso aqui, ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação. É o Emmanuel que está dizendo isso. Né? Qualquer lugar. Né? É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. E para completar, ele tem uma fala aqui que é fundamental, a profundidade do Emmanuel, ele diz assim, ó, há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasiosos de paz, de justiça, de amor e de felicidade que a carne te impôs. Ele está dizendo algo que é espetacular. No início a gente falava da meditação, dos neurônios. Existem sentimentos que estão em nós há séculos. Do cérebro ao coração, do coração ao cérebro, do cérebro ao coração, do coração ao cérebro, que são os nossos princípios fantasiosos do que é a paz, do que é a justiça, do que é o amor. E isso nos impede de acessar a verdadeira paz, a verdadeira justiça, o verdadeiro amor, porque a nossa mente e os planos da carne se impôs de uma maneira que a gente não consegue mais discernir, né? E aí a gente já não sabe se aquilo que está brilhando ali é um diamante ou um vidrinho brilhando ao sol. O tolo acha que vidrinhos brilhando ao sol são pedras preciosas, né? O ourives atento sabe a diferença. Então, a gente tem que desenvolver aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu li agora há pouco, o Espírito da Verdade, quando ele diz, olha, crede, amai e meditai as coisas reveladas, né? Discernimento, equilíbrio, né? A gente medita para ir para uma outra área do cérebro e sentir de maneira diferente a própria vida. Às vezes a gente está com a mente fixa nos mesmos pensamentos, nos mesmos sentimentos, e ele está naquele refluxo. Cérebro, mente, né? Cérebro, coração, coração, cérebro, há séculos. A meditação. E aí a gente abre portas para obsessão, até quando a gente está concentrado só em pensamentos negativos, né? Às vezes, nem é tão negativo, mas são sempre os mesmos. É a nossa, às vezes eles são bons, mas é a nossa incapacidade de ficar maior, de ampliar, de receber o novo, de ir para uma outra área da mente, né? São sempre os mesmos circuitos neuronais aqui. A gente tem mais de 100 bilhões de células cerebrais, e a gente está usando 10% disso.
E muitas vezes a gente vê as pessoas falar assim, não, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Quem Isso. quiser gosta de mim assim. Né? A síndrome Eu de sou assim Gabriela, mesmo. né? Famosa, né? Então, eu também falo isso assim, palestra, síndrome de Gabriela. Eu sou mesmo assim, eu nasci assim, cresci assim, eu sou sempre assim. Né? Então a pessoa às vezes se impõe que não muda, não tem como mudar. Né? E a gente vê, né, que essa correlação é muito sutil, né? Como você falou, tem coisas aí que a gente não percebeu ou não viu com essa visão, né? Muitas vezes a gente, por não conhecer, não vê nas entrelinhas isso. Eu lembro que no livro de André Luiz, o primeiro, Nosso Lar, no final, quando ele está ajudando a esposa dele, né? Com o atual o marido, né? Encarnado dela, depois que ele faleceu e foi para o plano espiritual, ele fala que vem uns espíritos diferentes com algumas coisas da natureza para ajudar, né? Manipular aquela energia, aqueles fluidos, aquelas coisas para curar o marido dela, ajudar. Né? Uhum. Então a gente lê, passa batido, mas quando a gente sabe que existem seres elementais, espíritos da natureza, que são um pouquinho diferentes de nós, né? Que cuidam da natureza, né? A gente identifica isso. Mas quem não conhece, passa por cima e não observa que André Luiz está citando esse tipo de espírito trabalhador da natureza. Então, como você falou, às vezes está nas entrelinhas, para a gente não conhecer a meditação, eu acho que é importante diferenciar uma coisa: meditação não é exercício mediúnico, né? Ninguém tem Isso. que exercitar a mediunidade em casa, né? Como é a Uhum. orientação de Isso. todos, toda a espiritualidade. Né? Salvo raras exceções, que nem o Chico Xavier e o Divaldo, eles estão 100% ali com o mentor do lado, vendo, conversando, né? 100% do tempo quase, né? Mas nós, réis mortais, né, não devemos exercitar a mediunidade. Então a meditação não é exercício da mediunidade, é um exercício para que nós possamos aliviar a tensão, o estresse, acalmar para o nosso corpo e reger a saúde e se autoconhecer também. Né? É isso que a gente está entendendo. Me corrija se eu estiver errado. Né? Mas isso que a gente pode entender, né, como uma relação entre meditação e espiritismo. Ela pode nos ajudar na reforma íntima, sim, pode nos ajudar a nos entendermos melhor, a acalmar o nosso coração, nossa mente nos momentos mais difíceis. Né? E agora, a gente falou em mediunidade. A parte da meditação, né, pode nos ajudar a aumentar essa sensibilidade mediúnica? Eu queria que você comentasse um pouco, né? Como ela pode fazer isso. A gente já está quase no finalzinho do nosso programa. Olha, às vezes, auxilia no seguinte sentido: às vezes a gente é perturbado por uma influência espiritual perniciosa e a gente se percebe irritado, por exemplo, ou tenso, ou querendo. A meditação faz com que a gente tenha mais discernimento sobre o nosso mundo. Então, a gente fica mais consciente do nosso lado sombra e aí a pessoa pode, na meditação, ter esse discernimento. Opa, porque esse humor esquisito me invadiu? Sou eu mesmo, e as minhas sombras, os meus demônios camuflados que estão gritando, ou tem uma influência espiritual me perturbando? A gente tem muita dificuldade em discernir isso. A prática da meditação vai deixar a pessoa um pouco mais adestrada em perceber qual é o seu padrão de comportamento, quando é o pior lado dele que está gritando e quando é uma outra coisa que se aproximou. Ele, opa, tem uma outra coisa aqui. Isso aqui já não sou eu. Não sou eu. Então ajudou a discernir que tem uma outra coisa ali. Discernimento fino. No que se refere à espiritualidade superior, a mesma coisa. A pessoa está fazendo um trabalho, está executando a sua função e de repente percebeu que se assomou um bem-estar diferente. Ele, opa, tem gente boa aqui que eu estou sentindo. Ufa, deixa eu confiar, porque está aqui, sabe? Na hora de fazer uma decisão, isso ou não, sentiu aquela presença, aquela força. Então, a meditação auxilia no sentido de a gente começa a discernir melhor o nosso campo íntimo e as aproximações espirituais. E mesmo porque quando a gente dava aula em escola de médiuns, anos atrás, a gente percebia assim, a grande parte do pessoal que está em treinamento mediúnico, eu vejo assim, eles têm muita dificuldade no próprio relaxamento, no próprio início do relaxamento para entrar nas fases, né? Até a manifestação, ele tem uma dificuldade de concentração enorme. Então eu acredito que essa prática, se a pessoa tem uma prática já de meditação, ela pode ajudar a melhorar a sensibilidade, até para o exercício mediúnico. Hein? Ele falou, não é praticar a mediunidade em casa,
mas o relaxamento, a concentração, que nem você falou, perceber, sou eu, é de fora. Uma das coisas que a gente fala, né? O mentor vai se aproximar, na fase de aproximação vai se aproximar. Procura sentir o que ele está te passando, raiva, ódio, rancor, paz, alegria, força, energia, para perceber, a pessoa perceber, né? E ela só vai conseguir perceber se ela estiver concentrada, bem relaxada, né? Então acho que a gente pode fazer uma relação disso, né? Ela pode ajudar, sim, como você mesmo falou, na melhoria do exercício mediúnico depois, né, dessa prática. Eu vejo dessa forma. Não sei se é geral no centro, mas eu vejo que nós ocidentais temos uma dificuldade muito grande de se concentrar, né, de relaxar. E por fim, uma última para a gente já encerrar nosso programa, como a gente já comentou, né, pode ser utilizado para reforma íntima, mas tem uma pergunta aqui que foi feita, né, que eu queria que você comentasse no final aqui, que é do Rui Colauto, Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro. Entre a minha meditação de todo dia e levar comida e banho para as pessoas mais carentes, fazer o bem para o outro, onde está a maior fonte de energia e prazer saudável? Nos dois. Nos dois. Não tem. Assim, eu medito ou oro? Faz os dois. Eu faço a caridade, medito ou medito e faço a caridade? Não, faz os dois, faz os três. A gente vai somando, são coisas que se somam. Uma coisa não... Pode ser que, dependendo da pessoa... não exclui. Tudo isso são práticas de exercício do bem que devem ser ampliadas. Então, a pessoa já faz uma prática boa de caridade, continue fazendo, mas experimente meditar também. Outra pessoa só medita, não tem nada de ruim nisso, né? A pessoa medita muito, mas não tem uma prática de caridade, então inclua uma prática de caridade, entre no serviço voluntário, né? Então, assim, equilíbrio, vamos juntando as partes, né? Porque, assim, às vezes a gente também foge para o trabalho de caridade, onde a gente faz muito, mas não faz pausas para observar as aves do céu e os lírios do campo, né? O trabalho de caridade melhora o nosso karma, mas não nos ilumina, né? O trabalho de caridade é para a gente ir atuando no bem, mas o autoconhecimento a gente vai ter que necessário para a gente crescer. Fazer esse encontro de nós mesmos vai ser fundamental, né? Então, faz tudo, né? Junta tudo. O pessoal fala, né? Não, a física é melhor que a matemática, que a química, que a literatura. Não, são coisas complementares, tanto que a gente estuda tudo para ter uma cultura geral. Uma a complementa a outra, né? Você não pode falar, isso é bom, eu vou só fazer isso e isso não. Mesmo porque o Paulo de Tarso já falava, né? Se eu tiver amor, conhecer todas as línguas, todos os segredos, mas se não fizer a caridade, nada serei. Então ele coloca o Paulo como uma parte principal, né? A caridade. Ou seja, não adianta eu meditar, me transformar, ser puro, maravilhoso, mas não fazer nada pelos outros. Não vai ser puro e maravilhoso só meditando, né? Só meditando, não é por aí. Né? São instrumentos, tudo deve ser utilizado, equilíbrio e... Né? Então, Mas a gente tem que melhorar, aumentar o seu conhecimento, melhorar a si mesmo para poder até fazer uma caridade mais bem feita. Né? Exato. Só um exemplo final, até citei ontem uma palestra, lembrando aqui, que às vezes a gente acha que está ajudando as pessoas, né? E às vezes não está, né, da forma correta. Ontem eu citei numa palestra que eu fiz, está bem fresquinho na cabeça, que, por exemplo, uma creche onde tem crianças ali, né, as pessoas falam, tadinho, vou levar para o final de semana para minha casa. Eu não posso adotar, mas vou levar o final de semana para minha casa. Né? Então, minha esposa trabalhou com isso há muitos anos atrás, né, quando estava estudando psicologia, foi fazer estágio, e o que ela percebeu? Aquelas crianças que a pessoa achava que estava ajudando, levando para casa no final de semana, para ter ali tudo de bom de comer, carinho e afeto, devolviu na segunda-feira, né? Falou, bom, fiz uma caridade para aquela pobre criança, não posso adotar, mas sábado e domingo eu fiz. Né? E o que ela observava quando ia lá no estágio dela, anotar, né, o que acontecia? Que as crianças ficavam revoltadíssimas. Por quê? Elas se sentiam rejeitadas de novo. Eu fui para um lar e me mandaram de volta para cá. O que eu fiz de errado? Por que não ficou comigo? Então você vê, assim, o fato de não se conhecer, de não conhecer uma forma melhor que ajudar as pessoas, é complicado. Às vezes a gente com a maior boa vantagem que está ajudando e não está. Por até desconhecer os problemas que envolvem aquilo, ou desconhecer nós mesmos. Né? A gente acha que está fazendo uma coisa maravilhosa para os outros, nem sempre é assim, né? Infelizmente. Então a prática de tudo que pode nos ajudar na evolução,
Eu acho sumamente importante. E a meditação, como você falou, uma coisa novinha da humanidade, mais de 5.000 anos, né? Tem como nos ajudar, sim, né? E a gente já está fechando o programa praticamente, né? Queria que você fizesse uma observação final, assim, para a gente concluir esse assunto, né? Não está esgotado, lógico, mas concluir assim um pouquinho. O que você falaria quanto a nós espiritualistas, como fazer o bom uso da meditação? A gente fala um pouco como ela pode nos ajudar, mas como a gente poderia começar ou exercitar mais para nos ajudar nessa prática de autoconhecimento. Sim, tem um texto antigo hindu que diz que a mente do ser humano é igual o macaquinho serelepe pulando de galho em galho. Por isso que a gente medita, para esse macaquinho ficar mais tranquilo. Quando um monge veio para o Ocidente ensinar a meditação aqui, ele falou assim, ó, aqui no Ocidente, esse macaquinho que pula de galho em galho, parece que um escorpião picou o pé dele. A mente do ocidental é muito mais, né? Então, assim, o que eu digo sobre meditação tentemos colocar um pouquinho de prática meditativa na nossa vida. 2 minutos, 3 minutos. Essa pausa que Jesus falou é para o dia, todos os dias. Fazer pausas para observar as aves do céu, os lírios do campo. Uma pessoa muito literal vai pensar, mas onde eu moro quase não tem árvores, nem lírio tem. Não, não é isso. É observar a si próprio. Então, apenas incluir um pouco de quietude. Pode ser antes de dormir, apagar as luzes, tomar um chá, sabe, desligar todos os aparelhos eletrônicos, esperar ali 10, 15 minutos antes de ir para a cama em silêncio. O dia vai vir, você não precisa nem ficar pensando no dia. As situações do dia vão voltar à mente naturalmente. Começarmos a ter uma ligeira prática de poucos minutos de alguma calmaria, quietude e serenidade. É apenas incluir mais essa pequena prática de aquietamento. Eu diria que nós, espiritualistas, temos muitíssimo a ganhar. É uma ferramenta antiquíssima, utilizada por miríades de santos e homens iluminados. Não é à toa. Tem algo a ser aprendido ali. Às vezes me parece que até alguma soberba nossa ou preguiça não se interar um pouco das práticas poderosas que iluminados antes de nós praticaram e alcançaram a iluminação utilizando. Convém a nós, humildemente, utilizar. Não é à toa que a gente vê Emmanuel falando, o Espírito da Verdade falando, Buda, Krishna. Não é à toa. É pra gente. É pra mim, pra você, pra todos nós, assim, para pessoas comuns, né? Pra gente ir evoluindo. Eu compartilho essa ideia, né? E usar essa prática de meditação nas nossas próprias orações. Né? Tem gente que não consegue se concentrar, fazer uma oração. Né? Então, o exercício pode nos ajudar também a se concentrar, uma meditação e depois fazer as suas orações também. Né? Mas a gente agradece de coração, Denis, sua participação. A Marli também aqui, a Aparecida Pisa, também está agradecendo a você pelo aprendizado, a nós aqui por esse espaço. Né? E a Edilene também, gratidão pelo trabalho entregue. Então, estamos agradecendo aqui, porque a ideia sempre é essa, levar algo diferente que possa acrescentar no nosso crescimento espiritual. Né? Tudo está relacionado no nosso planeta. Deus sabia o que fazia, né? E os grandes homens da humanidade também. Né? E a gente queria chamar o Tavares para fazer a divulgação da programação da rádio. Tavares. Deixa eu só agradecer aqui, gratidão a todos aí, ao Davis, a todo mundo ouvindo, um prazer sempre estar aqui, gratidão. Muito bom. Aguenta aí que... Maravilha, meu amigo, muito bom. Bom dia. Estava aqui em meditação astral, espiritual, natural, e não era debaixo de uma jaqueira, viu, meu amigo? Então tá bom. Teve uma vez um monge que veio aqui em Natal para ensinar aqui na federação a meditar, e o cara fez um comentário bem interessante, assim, meu amigo, isso é muito bom lá na sua terra, que é quase deserto, eu quero ver o cara fazer isso na Avenida Paulista. Eu me digo, eu lhe faço uma pergunta antes de tudo. Imagina ali num ruge-ruge aí de São Paulo, naquele frenesi que é 6 horas, será que a pessoa tem condições de meditar no metrô? Porque eu acho que foi feita uma pergunta aí que pode meditar, mas será que a pessoa tem condições? Porque no carro é uma coisa, você está individual, mas no metrô, no ônibus, mesmo em pé, a pessoa tem condições de fazer esse momento íntimo de meditação, ou Denilson, só para terminar aqui. É realmente mais difícil, viu? Assim, se fosse um monge mesmo, ele consegue, porque tem prática. Pra gente que está começando, a gente vai dormir, né? A gente dá uma cochilada, viu? Né? Porque no meio de todo esse turbilhão, é tanto cansaço, que a gente mais vê no trem e no metrô são as pessoas cochilando, não é, Davidson?
Meditando profundamente. Profundamente, né? Porque, né, mas, É real, é real. Mas deveria ser uma prática mais usual do ser humano. Mas enquanto não vem, a gente vai aqui tentando fazer da melhor forma possível. E Aqui São começou Paulo entra hoje, direto no estado teta. Desculpa. começou agora às 6h30 a nossa programação de hoje, com o Espiritismo na Arte, sobre o livro Espiritismo na Arte, do Leão Denis, com o pessoal do do Rio de Janeiro, a Helena, a Cleni, a Amália, a Rita, a Alzenita, a Cidélia e a Lina Marques, que falam. Hoje foi justamente o espírito e a sua parcela no poder criador. Estamos agora vivenciando a energia do bem-estar, meditação, com o nosso querido Davidson Borges e o convidado Denilson Santana. Daqui a pouquinho, 9h30, eles vivem reapresentação do programa Semeando Luz e Amor, com a nossa querida Helenice Cavalcante, convidada a Filomena Queiroz. A partir da próxima semana, voltará ao vivo e a cores. Daqui a pouquinho, às 14 horas aqui no Brasil, mais precisamente 18 horas na Alemanha, a nossa parceria com a Federação Espírita da Alemanha e o programa Evangelho Online, que eles fazem em alemão. Aproveitando que nós estamos ali em Berlim, vamos sair de Berlim, vamos para Poitiers, na França, e aí o nosso programa em francês, com o Casal Maravilha, Gerard e Livramento, e a nossa Alessandra também faz parte. A partir das 17 horas, o programa para evangelização infantil, Os Amiguinhos de Jesus, com as nossas Rosângela e Isabel, as meninas do Rio Grande do Sul. Hoje vai trabalhar um tema bem interessante, as descobertas de Deli e Joca. Isso é tudo num desenho que elas fazem, né, com voz, muito interessante, muito bonito. Coisa para criança de 5 a 120 anos. E a partir das 18h05, nós teremos o Evangelho por Emmanuel, um programa que vai ao ar todos os dias, 18h05, Vinha de Luz, Executar Bem, com a Doris aí de São Paulo. E às 19 horas, o nosso programa final, o programa Estação da Luz, 22 anos no ar. Vamos entrevistar hoje o nosso Júlio César, não um grande senador, o grande guerreiro Júlio César, mas o grande batalhador do Espiritismo, presidente da Federação Espírita de Sergipe. Ele vai estar aqui com a gente falando sobre o livro A Gênesis, que faz aniversário esse mês, foi dia 6 de janeiro que o querido Kardecão lançou, né? Então, o livro A Gênesis, quando o final é o princípio. E aí a gente finaliza a nossa programação do dia de hoje. Mas amanhã tem mais, porque são 45 programas ao vivo e a cores, todas as semanas aqui na Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado, meu amigo Davidson, pela honrosa possibilidade de divulgar nossa rádio dentro do seu programa. E nós temos aí uma programação muito vasta, extensa, né, de tudo, né? E queríamos agradecer finalmente ao Denilson novamente, né? Já esteve aqui falando sobre o vegetarianismo, agora meditação, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Agradecemos muito a sua participação, obrigado pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos. Agradecer a todos que participaram aqui, a Lúcia, a Sandra, a Marli, a Edilene, né? E o canal da IEDA, né, que está aqui nos saudando também. Agradecer a participação de todos e lembrar que a semana que vem estaremos aqui com o tema Reencarnação, com a nossa convidada Vera Muniz de Souza, do Centro de Renovação Espiritual, o mesmo ao qual pertenço, colaborador desse mesmo centro. Estará aqui, estaremos falando sobre reencarnação. E assim a gente agradece a Deus, a presença de todos, e boa semana a todos. Que Deus nos abençoe nos nossos afazeres diários. Que assim seja. Deu algum probleminha, Tavares?